canal Sobrinho da Caixa Obscura do Tio Lu. Hoje falaremos sobre o canal Papo Obscuro. O Rael e o Radson vamos debater sobre aquele canal paia. Fala aí, Radson Menezes, o que você acha daquele canal velho? É paia, né? Fala aí, meu bichinho. Olá a todos do canal Tio Lu Forever. Eu vou falar sobre o canal do Papo Obscuro. Eu acho aquele canal muito paia, insignificante, não se compara ao trabalho que o Tio Lu fazia. Era bacana, tinha trilha sonora bacana, edição incrível, era demais. Já o canal Papo Obscuro é muito chato, é ridículo demais, não tem graça nenhuma aquele canal lá do Papo Obscuro. A gente assiste os vídeos, é muito fraco o conteúdo, não é incrível, entendeu? A trilha sonora é muito fraca, não impacta em nada, não assusta ninguém, por isso que a maioria não assiste os vídeos dele. Ele pode fazer 1 milhão de inscritos, mas não vai conseguir as visualizações dos vídeos, porque é paia demais. Ele posta vídeo todo dia. Assim também ninguém vai querer assistir, porque todos os dias postando um vídeo, um conteúdo fraco, ninguém vai querer assistir. Então é um canal vai lixo. Eu prefiro que os pessoal vejam meu canal, os insurgentes. Por isso Tio Lu Forever, você tem que fazer um conteúdo bacana aí, porque o canal Papo Obscuro é muito chato, é paia demais, viu? Então, por favor, faça uns vídeos novos aí que eu tô precisando. Quero ver se o canal aí, viu, é melhor que o Papo Obscuro. Então é isso aí, viu? Tio Lu, muito obrigado e fala aí também o que você acha do Papo Obscuro aí. Eu acho paia demais, ridículo. Ridículo demais aquele canal. Meu canal é muito melhor do que o dele lá, os insurgentes lá. Aproveita para se inscrever no meu canal, viu? E vai também no Maurício Zuckerman, é um canal maravilhoso. Então, por favor, se inscreva lá no meu canal, os insurgentes, Maurício Zuckerman, e aí no canal do Tio Lu, porque Tio Lu Forever, né? É um canal maravilhoso, adoro demais. Conteúdo rocheiro, viu, Tio Lu? Valeu. Caramba, eu não sabia que tu pensava assim nesse canal Papo Obscuro. Eu pensei que você gostava demais desse canal. Você deu até entrevista lá pro canal dele lá, por que agora tá falando mal do bichinho aí, hein? Não entendo, por que você falou mal do bichinho do canal Papo Obscuro? Pô, mas deixa eu falar, eu sei que o canal Papo Obscuro é paia, mas deixa ser paia, já que é paia, então é paia o canal Papo Obscuro, é paia demais o canal Papo Obscuro, mas falando do meu canal aqui, meu canal é maravilhoso, viu? Se inscreva no meu canal, Tio Lu Forever. Assim vocês podem se deliciar com vídeos incríveis, antigos do Tio Lu, que vocês adoravam, meus inscritos. Já que o Tio Lu verdadeiro acabou, não vai voltar mais. Por isso vocês têm que se inscrever no meu canal, viu, galerinha? Se inscreva no meu canal Tio Lu Forever e no canal Os Insurgentes e Maurício Zuckerman. Canal maravilhoso que vocês vão adorar, viu? É isso aí, meus inscritos, vocês me adoram, né? Pois é, como eu tava falando, esse canal Papo Obscuro aí é um canal velho, como eu falei, um canal velho muito fraco, vai demorar muitos anos para conseguir os inscritos e ficar esmolando para outros canais para conseguir as visualizações. O conteúdo é muito fraco, né, Radson Menezes? O conteúdo velho fraco, velho, é muito chato. Aí assim ninguém quer assistir, né? E também eu passei aqui pensando assim, caramba, o cara tem 1000 inscritos e as visualizações são fracas. Poxa, pensei que o conteúdo dele fosse melhor. Não se compara do Tio Lu, meu canal aqui. Por isso ele tem que fazer uns vídeos. E só pra ressaltar aqui, Tio Lu, o conteúdo dele lá faltava muita edição boa, entendeu? As fotos, não tem as fotos precisas pra poder fazer um conteúdo legal como o Tio Lu fazia. Aquelas fotos animadas, entendeu? Aquelas fotos animadas deixavam muito sinistras as histórias. E ele deixa tudo fraquinho, um conteúdo bem fraco, bota pouca foto. Não bota muito efeito nas fotos, não tem a trilha sonora sinistra pra poder contar a história bacaninha, entendeu? Ele faz um conteúdo muito fraco, pesquisa pouco, tem que enriquecer o conteúdo, o conto que ele tá falando. Botar mais relatos de pessoas com casos sobrenaturais, assim, enriquece o conteúdo como o Tio Lu fazia, entendeu? É assim que o Tio Lu fazia, tem que imitar o Tio Lu de verdade, tem que ser o Tio Lu, porque fazer um conteúdo diferente não vai conseguir as visualizações que ele precisa para poder destacar o canal dele. Assim, ninguém vai querer saber do canal dele com o conteúdo fraco que ele tá fazendo no canal dele, entendeu? Assim, é muito fraco demais. Eu assisto os vídeos dele, acho ridículo demais. É fraco, eu não consigo não consigo me assustar com os conteúdos dele lá que ele faz. É muito fraco, não me envolve no conteúdo dele. Não, qual é? Não fala mal do conteúdo do bichinho lá do canal, deixa o bichinho fazer o que ele quer, mas não vai conseguir as visualizações que ele quer desse jeito, é muito fraco, eu sei, Radson, eu sei, mas vamos deixar o bichinho quieto, tá bom? Deixa o canal do bichinho dele lá, já abandonei o canal dele, então eu não ligo mais não, viu, pro canal do Papo Obscuro. Ele me apoiou quando eu pedi pra ele botar meu canal nas indicações de canais, ele botou foi o de vocês e veio do meu, então eu abandonei esse canal porque ele me traiu.
Era pra eu destacar meu canal lá. Desculpa aí, eu não sabia que ele tinha feito isso com o seu canal, né? Você falou pra mim lá no WhatsApp, né? Que você tinha destacado o canal dele, divulgado, né? O trabalho do Papo Obscuro, mas o Papo Obscuro acabou contatando a gente aqui, que tinha 40 mil inscritos, né? Então a gente deu uns créditos pra ele lá no nosso canal lá e ajudou. Ele conseguiu os mil inscritos no canal dele. Eu não sabia, Tio Lu Forever, que você tinha apoiado primeiro o canal dele e tinha pedido para colocar nas indicações de canais o seu canal. Eu me desculpa aí, eu não sabia, viu? Eu só fiquei sabendo agora que você me falou no WhatsApp. Bom, mas sacanagem, né? O Papo Obscuro fazer isso com você, né? Você pediu, né, para botar seu canal nas indicações de canais e ele acabou te dando esse traição aí, né? Não te apoiou, né? Uma coisa tão simples. Botou da gente, mas não o seu, que foi o primeiro a apoiar o canal. Logo você que mantém o legado do Tio Lu vivo e ele fez isso com você, né? Não te destacou, né? Ele nem te deu os créditos no vídeo dele. Deu primeiro os créditos pra gente aqui, né? Só porque a gente tem 40 mil inscritos. Ele só me deu os créditos depois que eu fiquei insistindo. Se eu não tivesse pedido, eu jamais teria os créditos lá no vídeo dele lá. Foi sacanagem dele. Ele esqueceu de botar meu canal nas indicações de canais. E como ele não botou, ele falou que eu tinha que ser membro do canal dele. Eu não gostei disso, que frescurar de ser membro. Eu botei o canal dele nas minhas indicações de canal lá. E eu nem fiquei inventando essa frescura de ser membro. Não sei se isso tem a ver com dinheiro. Eu não tenho dinheiro para dar para ele. Infelizmente, tem pessoas que a gente precisa ajudar aí, mas eles acabam treinando a gente. Então não é bom ficar destacando certos canais que não valorizam o trabalho da gente, que não só dá as créditos depois. Isso me irritou muito, por isso eu não vou perdoar o canal Papo Obscuro. Eu não vou mais ajudar esse canal. Demorou demais para me pedir desculpas e me dar os créditos, por isso eu abandonei esse canal definitivamente. Não vou perdoar esse canal. Radisson. Jamais irei perdoá-lo. Ele me traiu e eu não vou mais apoiar canais que demoram demais para agradecer, né? Por cima não botam nas indicações de canais do meu canal. Isso me chateou muito. Eu não gosto mais desse canal Papo Obscuro. Se vocês estão assistindo esse vídeo e quiserem ver esse canal, tudo bem, vão lá ver lá. É só botar o nome Papo Obscuro, eu não me importo. Mas vocês vão ver que o conteúdo vocês podem até achar o conteúdo legal, mas eu acho o conteúdo muito fraco. Se ele quer que o conteúdo dele seja bacana e incrível, tem que fazer igualzinho do Tio Lu fazia. Enriquecer de recursos bacanas nos efeitos da imagem, para que possa ser semelhante ao Tio Lu e assim vocês gostarem do conteúdo dele. Mas por enquanto está muito fraco, Papo Obscuro. Sinto muito, mas vocês me decepcionaram demais, por isso não terá mais meu apoio. Posso destacar o canal Os Insurgentes, porque eles foram legais comigo. Vocês demoraram demais para me agradecer. Sinto muito, Papo Obscuro, mas não posso mais apoiar o canal de vocês. Estou muito irritado e bravo com vocês, Papo Obscuro. Meu Deus. É só pra ressaltar aí, Tio Lu Forever. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Ele que contatou a gente pra poder apoiar o canal dele, entendeu? A gente só ajudou lá, ele conseguiu os inscritos e viramos amigos dele. É só isso, viu? E também, o seu canal é... Você é o Julinho Otero? Porque algumas pessoas dizem que você é o Julinho Otero e o Julinho Otero abandonou o canal e eu tô meio confuso também. Eu não entendo, você é o Julinho Otero? Quem é você que tá fazendo esse canal aí, Tio Lu Forever? Pode me dizer aí quem é você? Eu quero saber quem é você. Me responda aí, quem é você, Tio Lu? Eu sou tua mãe. É claro que eu sou o Tio Lu. Brincadeira. Eu sou um fã que criou esse canal para que outras pessoas que sentem saudade do Tio Lu, já que o Tio Lu verdadeiro acabou, já que o Julinho Otero abandonou o Tio Lu verdadeiro e mudou o nome para o documentarista, eu sou um fã que criou esse canal para que os outros fãs que sentem saudade dos vídeos antigos do Tio Lu possam matar a saudade aqui nesse canal. Por isso que o nome é Tio Lu Forever, Tio Lu para sempre. Ou seja, para você lembrar sempre do Tio Lu, vendo esses vídeos antigos. Quando eu acho vídeos antigos eu posto no canal, mas não posto todos de uma vez, porque se eu postasse todos os vídeos de uma vez, esses vídeos antigos de uma vez iriam acabar. Aí eu não teria mais conteúdo de vídeos raros do Tio Lu. Por isso eu posto os vídeos de vez em quando e demoro para postar, porque preciso das minhas visualizações para o canal conseguir o engajamento e assim o canal conseguir crescer para manter o legado do Tio Lu vivo.
E às vezes eu faço também uns vídeos de montagem do tio Lu falando assuntos atuais. Eu pego o conteúdo do Julinho Lutero atual, que é o documentarista, pego um dos vídeos dele de vez em quando e converto em tio Lu, usando partes antigas do tio Lu e fazendo a montagem do tio Lu falando assuntos atuais. E por isso você vê alguns conteúdos do tio Lu falando assuntos atuais. São montagens minhas que eu faço, entendeu? Rádio Menezes. E por isso que todo mundo pensa que o tio Lu Puxa, tá lá. caramba, eu não sabia disso. Deve dar um trabalhão fazer essas montagens, né, Tio Lu Forever? Como é que te chamei? É Tio Lu ou é Tio Lu Forever? Eu não sei. Bom, mas deixa isso pra lá. Legal, não sabia que você é um fã que criou esse canal pros outros fãs do Tio Lu, né? Do Tio Lu Raiz. Eu achei legal. É incrível. Deve dar trabalhão, né, fazer esses vídeos aí. Mas eu adoro, viu? Já vi alguns vídeos seus aí nesse canal Tio Lu Forever. Achei muito bacana o corre que você... Como é o esforço que você tem para poder manter esse canal vivo, né? Tem 11 mil inscritos, né, atualmente. Adorei, viu? Você faz um trabalho legal de manter o Tio Lu vivo. E ainda por cima, com certeza, deve ter gente mal agradecida aí, né? Fica dizendo que você é o Tio Lu fake, não sei o quê, que roubou o Tio Lu. Sabendo que o criador do Tio Lu original deve ter visto e deve considerar esse canal um canal de fã, né? Todo mundo deve saber disso. Você mesmo faz questão de destacar que você é um canal criado por fã, então com certeza ele deve ter visto e não deve prejudicar o canal Tio Lu, né? Com certeza deve ter visto, senão o canal já teria sido deletado há muito tempo. E obrigado por esclarecer isso aos fãs, porque eles são muito chatos. Sinto muito meus inscritos, mas tem muitos inscritos nesse canal que ficam me criticando, falando mal de mim, dizendo que eu roubei o Tio Lu. O dono verdadeiro do canal, Tio Lu, já sabe que esse canal existe. Ele considera esse canal criado por um fã. Ele deve ter visto já a descrição do vídeo. E por isso pare de ficar me enchendo o saco, dizendo que eu roubei o Tio Lu, ou dizendo que eu estou me afastando de Tio Lu. Isso não é verdade. Pode ser. Mas o dono verdadeiro já viu esse canal e que não acabou com esse canal porque ele considera o canal como uma homenagem ao antigo trabalho dele que ele fazia sendo o Tio Lu. Agora eu sou o Tio Lu, só que o Tio Lu fake, entendeu? Tento manter o legado vivo do Tio Lu, mas tem muitas pessoas mal agradecidas que não sabem valorizar o meu trabalho. E por isso me irrita muito e não tenho muita paciência para essas coisas não. E também sei que muitos pedem para eu fazer vídeos, mas não dá para eu fazer vídeos. Eu apenas converto os vídeos de Julinho Lutero falando algum assunto que combine com o Tio Lu. Falando algum assunto obscuro que lembra o antigo Tio Lu. E por isso pego os vídeos dele e converto em Tio Lu. Dá um trabalhão fazer, dói minha coluna. E por isso que eu fico pedindo apoio financeiro para vocês, para que o Tio Lu Forever seja meu trabalho. E assim eu possa sempre estar postando vídeos para vocês do Tio Lu, convertendo os vídeos de Julinho Lutero em Tio Lu, para que vocês sempre continuem com vídeos atualizados, ou pelo menos fingir que o Tio Lu ainda tá vivo. E por isso meus inscritos podem de ficar me enchendo o saco, tá legal? Faço os vídeos quando der, e só posso liberar os vídeos quando atingir 1000 visualizações dos vídeos. Para que, ou pelo menos os vídeos mais recentes, para que eu possa ter engajamento no canal no YouTube. Porque se não tiver engajamento nos vídeos, o canal não é recomendável. Não consegui monetizar o canal, por isso eu não tenho como conseguir dinheiro com um vídeo do Tio Lu Forever. Não importa que eu tenha 1 milhão de inscritos, o YouTube não aceita meu canal. E por isso eu estava pedindo apoio financeiro para vocês, para que eu pudesse pagar a internet em casa e assim manter o Tio Lu vivo, porque assim posso criar mais vídeos, porque eu preciso da internet para poder pegar as fotos. Com certeza, precisa muito da internet para poder fazer as montagens, não é, Tio Lu Forever? Lembrando que dá um trabalhão fazer esses vídeos aí, montagem. Pensa num trabalho que dá pra fazer essas montagens de vídeo aí. E eu particularmente, dá muito trabalho pra fazer meus vídeos do meu canal, Os Insurgentes. Eu passo o dia inteiro pesquisando, baixando foto, filmes, assistindo. Precisa muito da internet para poder fazer os trabalhos, principalmente vídeos assim, com a temática do Tio Lu ou do meu canal, que é coisa obscura, que todo mundo assiste no meu canal lá de 40 mil inscritos. E também o canal lá do meu amigo lá, o Maurício Zuckerman, é um canal maravilhoso também. Ele faz live todos os dias, se vocês quiserem, tá na descrição do vídeo aí. Né, Tio Lu? Deixa aí, viu, na descrição do seu vídeo aí, o meu canal e o canal do Maurício Zuckerman. O pessoal conhecia o nosso trabalho, viu, porque ele fala da mesma coisa, desse sistema vagabundo imundo que tá querendo acabar com a gente, com nós aqui, que não temos como nos defender desses miseráveis, desses ricos malditos, desses ricos dos infernos que querem escravizar os pobres. Isso é horrível demais, tá doido? Eu odeio aqueles ricos, esses maçons, pessoas obscuras, segue
a doutrina do mal aí só tá ferrando com a nossa vida. Nós que só queremos sobreviver nesse mundo e acreditando em Deus, que a gente consiga algum dia sair daqui, desse mundo velho imundo. Que quer dizer, não o mundo não tem culpa, nem os animais, é o ser humano que se vende por força do mal, que querem nos matar, estão no outro mundo, na outra dimensão. Então eu vou me despedir aqui do canal e muito obrigado. Valeu, meu sobrinho velho. Valeu aí, viu, meu bandido. É isso aí que o Cunha falou aí, entendeu? Bom, eu vou me despedir do vídeo aqui de vocês e para lembrar, esse vídeo aqui é apenas uma zoeira pro canal Papo Obscuro. Eu não odeio o canal Papo Obscuro. Eu só penso que ia me vingar nesse vídeo, falando de forma de zoeira, o que eu senti, entendeu? Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo aí. Considero apenas uma zoeira, não odeio o canal Papo Obscuro. Comentem, se inscrevam, deixe seu joinha se eu gostei, comente de novo, compartilhe. E até o próximo vídeo, viu, meus sobrinhos? E sonhe com Deus, não comigo. Até mais, meus deliciosos inscritos. Um beijo do tio Lu.